Bom dia, mais uma live Não Desista, hoje na segunda-feira, hoje é dia 3 de julho, estamos aqui para glorificar a Deus, louvar a Deus, mais uma semana que está se iniciando e vamos iniciar da melhor forma, que é fazendo o nosso devocional de todas as manhãs. Se você é a primeira vez que está entrando aqui, todos os dias às 5h30, de 5h30 às 6 horas, nós fazemos o nosso devocional, a nossa live Não Desista. Às 20 horas nós temos a reprise no YouTube, 5h30 a gente grava e às 20 horas tem a reprise no YouTube. Se você é novo aqui nesse canal, aperte no botão inscrever-se, inscreva-se, siga o nosso canal para sempre fazer o devocional conosco. Ative o sininho das notificações para sempre ser avisado quando a gente estiver ao vivo. E sempre compartilhe as nossas lives para todas as pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus, querem uma palavra de fé, uma palavra de esperança diariamente. Amém? Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para iniciar o nosso devocional. A partir disso, depois nós vamos ler o texto e falar um pouquinho sobre o tema. Pai, te agradecendo mais uma semana, Senhor Deus, se inicia. Te agradecendo por mais um dia de vida. Clamamos a Ti que o Senhor nos guarde depois desse dia, dessa tarde, dessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre humilhe-se diante de Deus. E esse tema, ele está baseado no texto de Tiago 4, versículo do 1 a 10, que Nicolas vai fazer a leitura agora. Amizade comum. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de conquistá-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para seus próprios prazeres. Gente fiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Começa aqui, ó. Não pensem. Não pense que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele colocará numa posição de honra. Amém. Então, a gente ouve muito bem aqui Tiago falando, e ele fala para cristãos, ele não está falando para não cristãos, ele está falando para cristãos, porque naquela época eles estavam muito em briga, em luta, por causa dos próprios prazeres, né? Os bens materiais, buscando um ser superior ao outro, buscando riquezas, buscando coisas, desejos egoístas. Então ele fala, vocês não têm as coisas porque vocês não pedem. E quando vocês pedem mal, só pedem para desejos egoístas. E o que a gente quer dar ênfase nesse texto é o seguinte, é que a gente precisa purificar a nossa vida dos nossos pecados. Quando ele fala, porventura não sabeis que a amizade do mundo, quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus? Então muitas vezes assim,
no nosso devocional que a gente quer enfocar é isso. Muitas vezes a gente quer servir a Deus, mas a gente não quer fazer escolhas. Parece que a gente quer servir a Deus e ao mesmo tempo quer ficar fazendo as coisas do mundo. Mas Deus, ele é um Deus que ele tem ciúme, assim como a gente já falou em outras lives também, né? Deus, ele não compartilha a glória dele com ninguém. Então ele tem ciúme da gente. Deus tem ciúme da gente. Então assim, não adianta a gente servir a Deus e querer fazer as coisas desse mundo ao mesmo tempo. Então a gente precisa abrir mão, a gente precisa ser cristãos radicais em relação ao pecado. Então Tiago, ele exorta aqui, por quê? Porque os cristãos, muitas vezes, né, naquela época, estavam pensando que estava servindo a Deus, né? Mas eles estavam com amizade com o mundo, porque eles estavam em vidas de pecado, eles estavam buscando os próprios prazeres, buscando só as próprias riquezas, eles estavam disputando quem era superior a quem, em brigas, em lutas. Quantas vezes nós estamos vendo isso no nosso meio, né, nosso meio evangélico, nosso meio cristão, nós estamos vendo esse tipo de comportamento. As pessoas, uma querendo ser superior à outra, buscando riquezas, buscando qualquer outra coisa que não é fazer a vontade de Deus. Então, o que o nosso desejo, não só o nosso desejo, a nossa decisão hoje seja essa, ó, o versículo 10, humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Então, quando a gente se coloca diante de Deus e abre mão das coisas desse mundo, dos pecados, às vezes pecados de estimação, aqueles pecadinhos que estão às vezes varridos para debaixo do tapete, que a gente às vezes já até se acostumou com ele já está lá, a gente acha que não precisa resolver e não resolve. A gente precisa sim, a gente precisa ter uma vida cristã de santidade, uma vida cristã onde a gente não abra concessões, porque a partir do momento que a gente começa a abrir concessões, a gente já está se constituindo como amigo desse mundo. E se a gente está virando amigo desse mundo, a gente com certeza está virando inimigo de Deus. A Bíblia é clara, não tem como ter... Bom dia, Deus abençoe. Então não tem como ter essa união, né? Vamos dizer assim, essa concessão, a gente servir a Deus e também fazer as coisas desse mundo, né? Então que a gente possa colocar isso na nossa balança. E uma coisa que eu estava até conversando também antes da gente começar a live é que Paulo, quando ele era Saulo, ele era perseguidor de cristãos, mas ele, na mente dele, ele estava fazendo algo para Deus. Então, muitas vezes, a gente tá também nesse engano. A gente tá achando assim, poxa, estou fazendo algo para Deus e tudo. Mas muitas vezes, com os nossos desejos egoístas, com a intenção do nosso coração sendo errada, às vezes buscando só os nossos próprios prazeres, buscando só o que vai satisfazer a nossa carne, a gente está sendo inimigo de Deus, a gente não está sendo amigo de Deus. A gente muitas vezes está na nossa mente que a gente está buscando a Deus, a gente está fazendo a vontade de Deus, mas na verdade a gente ouve de Deus muitas vezes o que Saulo ouviu, né? Por que me persegues? A gente às vezes pode estar perseguindo a Deus quando a gente está fazendo as coisas desse mundo, se adequando às coisas desse mundo e achando que está servindo a Deus. Então a palavra de hoje é para cristãos, não é para não cristão. Se você é não cristão, entrou aqui na live, essa palavra não é para você. Essa palavra é para cristãos que realmente estão tendo uma vida com Deus, mas muitas vezes não estão vigiando se algo que está fazendo, se está tendo uma amizade com as coisas desse mundo. Então a gente precisa sempre nos sondar, né? Até porque a nossa prestação de conta vai ser individual. Eu não vou prestar conta da vida do Gustavo, não vou prestar conta da vida do Nico, eu vou prestar conta da minha vida. Então a gente precisa sempre se avaliar para ver se a gente está sendo perseguidor de Cristo ou se a gente está sendo realmente amigo de Cristo, porque não tem como fazer os dois. Ou você é um ou você é outro. Ou você é amigo de Deus ou você é inimigo de Deus. Então, que a gente possa
né, sempre observar o nosso comportamento, saber que somos pecadores sim, mas é sempre como o nosso pastor falou, né, o nosso pastor Max sempre falou, nós somos pecadores acidentais, né? A vida do cristão tem que ser assim, o pecado tem que ser acidental, não pode ser nada premeditado. Então, a partir do momento que você sabe que está em pecado e não faz nada para mudar isso, então o pecado na sua vida não é acidental, já é algo premeditado. Você já sabe que você está errado, você não está fazendo nada para mudar. Então, isso você está se constituindo como inimigo de Deus, mesmo indo à igreja, porque isso não é questão de estar rolado no hall de membros da igreja, não é essa questão. Você pode estar rolado no hall de membros da igreja, mas pode também estar sendo um perseguidor de Cristo. Já parou para pensar? E pode estar pensando como Saulo pensava, porque Saulo, ele não achava que ele estava perseguindo a Cristo, pelo contrário, ele achava que ele estava fazendo o que Deus queria, mas na verdade ele estava perseguindo os cristãos. Então, a ponto de Jesus confrontá-lo, né, fazer ele ficar cego, para assim, depois que ele ficar cego, ele pudesse ver, ele pudesse enxergar de que realmente ele estava ali como inimigo de Deus, ele estava perseguindo os cristãos. E aí foi toda a mudança de Saulo, né, para Paulo e tudo que aconteceu depois. Então, que nós possamos hoje estar nos avaliando, fazer esse exercício. A minha vida, o pecado está sendo acidental ou está sendo pecado premeditado? Ou eu estou numa vida de pecado, onde eu já sei desse meu pecado e realmente eu relevo, eu acho que não tenho que resolver, eu acho que eu preciso... E outra coisa, arrependimento não é chorar, não é fazer teatro, não é fazer show. O verdadeiro arrependimento é mudança de comportamento. Então, toda vez, às vezes tem um apelo na igreja e a pessoa vai lá na frente, aí o pastor fala, você que quer se reconciliar com Deus e tal, aí a pessoa chora, vai lá na frente e tal. Aí chega na segunda-feira, ela continua vivendo a mesma vida de sempre. Aquilo foi um arrependimento? Não, aquilo foi um teatro. Aquilo foi um momento de emoção, onde ela foi ali na frente, chorou e realmente não teve o verdadeiro arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento é como se fosse uma conversão, né? Que é uma mudança. Quando você converge, você muda o rumo. Muda o rumo de onde você está indo. Então, se você estava indo para cá, você muda o rumo para cá. Então, a conversão. Então, isso é mudança de comportamento. Isso é arrependimento. Então, que a gente nós possamos nos arrepender. Que a gente possa sempre olhar as nossas vidas e se perguntar, essas atitudes que eu estou tendo, eu estou sendo amigo de Deus ou eu estou sendo inimigo de Deus? Eu estou realmente contribuindo para o reino ou eu estou servindo para perseguir? Porque muitas vezes a gente fica assim também. Mas meu espírito é crítico, eu sou uma pessoa crítica, eu sou uma pessoa que eu tenho opinião, não sei o quê. Será que a sua opinião não está sendo para ser perseguidor também de Cristo? Será que você não está usando esse pretexto de que você é de opinião e tudo, e isso está servindo para perseguir as pessoas que estão servindo a Cristo, perseguir o Evangelho? Será que nós precisamos nos analisar? Eu falo isso por mim mesmo. Eu preciso me analisar também. Porque a palavra de Deus, ela fala primeiro aos nossos corações. Então nós estamos passando aqui, mas não quer dizer que a gente está em um nível de superioridade em relação a ninguém. Não. A palavra de Deus está sendo falada para os nossos corações primeiro. Então, eu também preciso me analisar todos os dias. Será que o meu comportamento, que essa seja a pergunta que a gente faz todos os dias, será que o meu comportamento, sendo assim, eu estou sendo amiga de Deus ou eu estou sendo perseguidora de Deus? Eu estou sendo inimiga de Deus? Porque eu não posso ser os dois ao mesmo tempo. Ou um ou outro. Ou eu vou ser amigo ou eu vou ser inimigo e vou perseguir a Deus. A partir do momento que eu vejo só os meus desejos egoístas, a partir do momento que eu busco só os meus prazeres, a partir do momento em que eu uso muitas vezes o reino de Deus
para os meus próprios interesses, porque tem muita gente fazendo isso. Muitas vezes eu observo assim, eu olho assim de um modo geral e observo que as pessoas estão usando o nome de Deus para o próprio benefício. Muitas vezes para benefício de crescimento, para ter uma visibilidade, ou entra num projeto social porque a pessoa quer se beneficiar de uma certa forma. Então a gente precisa procurar ter um pouco mais de temor a Deus, porque nós precisamos saber que tudo que nós estamos fazendo, Deus está conosco, Deus está olhando, Deus está vendo tudo que a gente está fazendo. Não adianta a gente se esquivar, não adianta a gente ficar... Tem um versículo da Bíblia que fala, se eu subir aos céus, lá tu estás, se eu fizer a minha cama no mais profundo do abismo, o Senhor está também. Então não tem para onde correr, né? Deus vai estar conosco em todos os lugares, vendo tudo que a gente faz, acompanhando todos os nossos passos. Então ele vê as boas atitudes, mas ele vê também as atitudes ruins, ele vê tudo que a gente faz. Então a gente precisa analisar essa atitude que eu estou tendo hoje, ou essa fala, ou isso que eu estou testemunhando fora de casa. Às vezes a gente quer testemunhar de Deus na igreja, mas é fácil. Agora, fora de casa, na escola, no trabalho, em qualquer lugar que eu estiver, perante os meus vizinhos, como é que isso está fazendo com que eu mostre que eu sou amiga de Deus, que eu sirvo a Deus, que eu estou a favor do reino, ou isso está sendo Saulo, eu estou perseguindo a Deus, eu estou sendo inimiga de Deus. Qual tem sido a minha atitude? A gente precisa analisar todos os dias, a começar em mim, Gustavo, Nicolas, que a gente possa tomar essa palavra para nós, e toda vez que a gente tomar essa palavra, esses dias eu ouvi uma pregação sobre isso, que o evangelho, o cristianismo, não é filosofia. Filosofia tem budismo, tem qualquer outros correntes filosóficas aí, que é aquele negócio de ficar, né, meditando e refletindo. Nossa, vou refletir o dia inteiro. Não é para isso. O cristianismo é prática. Nós precisamos praticar o evangelho. A gente precisa deixar de só ficar falando, e na hora da prática, a nossa prática ser completamente contrária ao que a gente está falando. Então o evangelho, o cristianismo é prática, não é filosofia, não é para ficar e meditando, nada disso não. É para a gente sempre colocar em prática. Então hoje, a partir de hoje, se você não tem essa consciência, não tinha até ontem essa consciência, e a partir de hoje você está tendo, tenta colocar em prática no seu dia a dia. Isso que eu faço. Às vezes, o lugar que a gente mais precisa testemunhar é dentro da nossa própria casa, que é o lugar onde a gente passa a maior parte do tempo, fora os outros compromissos. Então, que dentro da nossa casa a gente possa dar testemunho, a gente possa servir de amizade de Deus, o nosso testemunho possa corresponder de que a gente está fazendo a obra de Deus, e não de que a gente está sendo perseguidor de Cristo, não de que a gente está sendo Saulo, né? Que a gente possa utilizar isso no nosso dia a dia, nas nossas práticas diárias. Amém? Em nome de Jesus. Vai falar alguma coisa? Com essa exortação de Tiago, nos leva a pensar que se realmente estamos pedindo da forma correta, muitas vezes estamos aí já uma semana, um mês, um ano, 2, 5, 10 anos pedindo por algo que às vezes só vai agradar a nossa parte carnal, né? E o Senhor fala que nós podemos pedir a Ele, mas que possamos, antes de pedir a Ele, pedir sabedoria para podermos pedir algo em nossa vida, algo em nossa família, uma transformação, e nos leva a pensar, será que isso não está acontecendo na nossa vida porque não estamos pedindo da forma correta? Ou às vezes a gente se firma, claro que tudo acontece no tempo de Deus, com certeza, mas nos leva a pensar, será que não é Deus que já nos quer
está entregando ou será que estamos pedindo da forma errada? Esse vai ser o exercício de hoje. Você e Deus, no oculto, no silêncio, você e Deus na sua mente e no seu coração. Senhor, será que realmente não é o tempo de acontecer as coisas? Não está no tempo ainda? Ou eu estou pedindo errado? De uma forma que não te agrada, de uma forma que eu vou crescer o orgulho dentro de mim se eu receber essa bênção. Corrija o que há de errado em mim, Senhor. Sim. Traga transformação na minha vida com sabedoria que vem direto dos céus. E esse é o exercício de hoje. Não deixe. Tire um tempinho para você refletir. Será que não é o tempo de Deus? Pois tudo acontece conforme o tempo dele, sim. Ou na exortação de Tiago, será que estamos pedindo errado? E por isso que Deus ainda não te entregou. Então peça sabedoria ao Senhor. Sabedoria que vem somente dele. E o entendimento. Ore, busque, leia a palavra. Não é fácil a gente ter uma disciplina. Mas isso não é disciplina, você buscar lendo, orando. Eu digo que não é fácil. Nós estamos aqui, mas não é fácil. Com todo o coração estou dizendo. Mas busca o Senhor como fosse um remédio que te faz viver todo dia. Como um remédio de pressão que te mantém vivo. Como um remédio que mantém a pessoa viva. Se não tomar, morre. Então, é assim. Busque ao Senhor como se fosse um remédio para a sua vida. Uma cura. Busque o Senhor de todo o teu coração. Lembre o compromisso que você tem de tomar o seu medicamento. Poxa, cara, se eu não tomar esse remédio de pressão, posso dar um piripaque e não viver mais. E uma coisa que eu vi um testemunho de uma pessoa que ele falou um grande nome que está na mídia e falou bem assim: rapaz, eu só comecei a cuidar e tomar os medicamentos corretos na minha vida depois que eu tive que passar por 2 cirurgias nos rins. 2, quase na mesma semana. E ele teve o compromisso de quê? De começar a cuidar, perder peso, se alimentar melhor. E aí eu falo para você hoje, precisa Deus te fazer passar por uma cirurgia para você entender que você necessita dele para viver todos os dias? Deus te chama por amor, mas ele também pode te chamar sua atenção pela dor, meu irmão. E não é porque ele não ama você, pelo contrário, o pai que ama e não quer perder o seu filho, ele chama, ele dá um ensinamento, faz passar pela dor. Então que possamos trocar os nossos sorrisos, as nossas felicidades que esse mundo nos traz, achando como se estamos errando, se estamos achando, estamos cometendo algum pecado que nos traz uma alegria momentânea, talvez uma prostituição, sexo antes do casamento, pornografia, adultério, tudo que não agrada ao Senhor. Que possamos, em nome de Jesus, examinar os nossos corações, para que essas alegrias daquele momento ali depois passa e vem a culpa no seu coração e o Espírito Santo vem e fala: filho, filha, não é dessa forma que eu te ensinei, não é dessa forma que eu quero para você, não é dessa forma que vai trazer felicidade. Então que o orgulho seja quebrado em nossos corações, para que possamos nos humilhar com lágrimas, com pranto, com tristeza se for necessário, de humilhar-se, prostrar no chão diante de Deus. Pai, perdoa-me, pois eu errei e eu não quero continuar assim diante de Ti. Daqui para frente eu quero mudar. Que essa exortação de Tiago possa entrar nos nossos corações e possamos examinarmos se estamos fazendo algo que não agrada ao Senhor. Porque para Deus não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, meu irmão e minha irmã.
que possamos refletir, nós todos, não estou dizendo isso somente para você, mas para mim, para minha esposa, para o nosso filho, que possamos examinar os nossos corações e viver na presença do Senhor. Se realmente o que não está acontecendo, o que não está destravando na nossa vida, se realmente ainda não é o tempo do Senhor, ou se estamos cometendo algo ou pedindo errado, da forma que desagrada ao Senhor. Sim. Amém? Examine, tire um momento para você examinar no seu dia hoje. Amém. E se você acha que esse vídeo abençoou sua vida, não deixe de seguir o canal, não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar, para que o ministério cresça e alcance mais vidas. Amém. Que o Senhor te abençoe, vocês que apoiam o ministério, que Deus possa resplandecer a graça e a paz em seus corações, e que a família não desista, cresça além do que os nossos olhos possam enxergar. Amém? Amém. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus Cristo, mais um dia, mais um devocional, que o Senhor trouxe essa exortação de Tiago aos nossos corações, que possamos ter e pedir, Senhor Deus, com humildade e nos humilharmos diante de Ti. Amém. Se realmente ainda não é o tempo do Senhor, que as coisas não destravam, não acontecem na nossa vida, ou se estamos pedindo de uma forma errada, aonde que o orgulho vai crescer nos nossos corações, aonde que a soberba nos vai desviar dos seus caminhos. Então perdoa-nos, Senhor Deus, se estamos cometendo algum pecado, algum erro, e de uma forma que estamos pedindo errado, que o Senhor mostre aos nossos corações, à nossa mente, para que possamos seguir conforme o Senhor se agrade. Quero te pedir, Senhor Deus, por cura física na vida de todos que nos pedem orações, Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que sempre estão comentando, pedindo oração, pedindo por sua vida física, Senhor Deus, que o Senhor traga alívio às dores, traga cura, Senhor Deus, onde há enfermidade, se assim for sua vontade, Pai, clamamos a Ti, traga cura em nome de Jesus. Amém. Quero também pedir, ó Deus, como pedimos todos os dias, pela vida emocional, Senhor Deus, pois muitas pessoas ainda passam pela depressão, pela crise de ansiedade, ó Deus, doenças que trazem, Senhor Deus, até se a pessoa não se cuidar, não se firmar no Senhor, traz até um fim trágico, onde que a pessoa tira a própria vida. Que não chegue a esses fins, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa consolar o coração de cada um nesse momento. Quero clamar pela vida financeira. Deus, nos traga restauração, nos traga as ideias, Senhor Deus, onde possamos, Senhor Deus, prosperar financeiramente, mas conforme o Teu querer e Te agrade honestamente, em nome de Jesus. Quero que o Senhor abra as portas, Senhor Deus, onde que estão fechadas, e possamos trilhar o caminho que o Senhor quer e não o que o nosso coração deseja, em nome de Jesus. Quero clamar pela área espiritual, Senhor Deus, pois as lutas são constantes em nossas vidas, na vida de cada um. Que o Senhor seja com cada um, Pai, agora. Cada um tem uma luta diferente, mas o Senhor é o mesmo, é o Deus da vitória, Pai. E eu quero clamar a Ti, nos guardes, nos livres de todo mal, o que os nossos olhos humanos não conseguem enxergar, Deus. Clama a Ti, aos Seus anjos, que a espada de fogo possa nos proteger todos os dias das nossas vidas. Quero clamar pelos alunos, Senhor Deus, nas escolas, jovens, adolescentes, Senhor Deus, as criancinhas, que o Senhor seja com ele, todo mundo, Pai, guardando-os, livrando de todo mal, de todo perigo, também nos dando sabedoria como Pai, para conseguirmos educar os nossos filhos nos Teus caminhos, Pai, para que eles não venham desviar nem para a esquerda, nem para a direita, e possam seguir o caminho desde a infância até a velhice, seguindo e servindo ao Senhor, Pai, e salvando e buscando vida, pescando vida para o Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar essa nova geração, Pai, que estão se formando, que em nome de Jesus, que eles possam ser usados, Pai, para a honra e Tua obra e os Seus ministérios, em nome de Jesus, ó Deus. Quero clamar a Ti pelo ministério da família, não desista, que o Senhor nos dê capacidade, sabedoria que vem direto dos céus, para continuarmos, ó Deus, nessa caminhada, que as lutas são difíceis, mas a vitória é certa, pois colocamos o Senhor na frente, Pai. O Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o Senhor da vitória. E nós cremos, ó Pai, e temos fé que tudo já deu certo, em nome de Jesus, ó Deus. Que possamos dar o melhor com excelência para Ti, ó Deus, pois estamos aqui humildemente, ó Deus, para Te louvar e Te adorar, pois somente Tu és merecedor de toda a honra e toda a glória. E que em nome de Jesus, ó Deus, se assim for a Sua vontade, que as pessoas possam ser tocadas
mas para que o Espírito Santo possa fazer a obra, Senhor Deus, através da nossa vida, pois somos instrumentos, Senhor Deus, para levar a sua palavra, para levar o louvor, a ministração, porque somente, Senhor Deus, o Senhor pode fazer a obra. Então estamos aqui como instrumento para levar a sua palavra. Que em nome de Jesus, que as nossas palavras possam ser sopradas aos 4 cantos, para que o seu nome, ó Deus, seja exaltado, engrandecido, e honrado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Fique na paz, o Senhor é contigo, somente não desista. Deus abençoe, Deus até amanhã. abençoe. Ótima segunda-feira. Que Deus te abençoe e resplandeça a graça por essa semana, nessa manhã, nessa tarde e nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz.